Olá, tudo bem? Bem-vindos ao esboço da lição da Escola Sabatina. Estamos agora na lição número 5 e o título da lição é Crescendo em Cristo. Vamos trabalhar essa lição juntos e está conosco o pastor Wagner Mesquita. Tudo bem? Tudo bem, pastor. Prazer. Também está conosco o professor Leandro Quadros. Bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez. Vamos agora imediatamente fazer uma curta oração e então vamos a iniciar nosso estudo. Senhor, obrigado por podermos estudar a Tua Palavra mais uma vez. Que a Tua presença e a influência do Teu Espírito nos enobreça nesse instante. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Todos nós alguma vez escutamos o nome famoso de Napoleão Bonaparte. Lembra? Francês que queria conquistar o mundo. Mas ele teve o que todo mundo chama de Waterloo, uma batalha na que ele fracassou, apesar de que tinha mais pessoas, mais soldados que o exército com quem estava combatendo. Tinha mais de 72.000 homens, mas o exército contrário apenas tinha 68.000 homens. Mas a estratégia fracassou e Napoleão terminou fracassando e foi deportado a uma ilha Santa Helena. O fracasso é sinônimo naquela história de Waterloo. Quantos de nós não temos passado por o nosso Waterloo, nosso fracasso, nossas batalhas perdidas? Mas Deus quer que nós ganhemos batalhas e também guerras. Esse será nosso tema de estudo agora e rapidamente vamos passar à compreensão do texto. O foco desta lição é da seguinte maneira, nós vamos definir da seguinte maneira, a natureza da vitória conquistada por Cristo na cruz. Vamos a estudar qual foi a natureza da vitória de Cristo na cruz. E vamos a definir dois pontos fundamentais. Mais importante o segundo que o primeiro. O primeiro vamos falar um pouquinho sobre as potestades e também os principados que fala Romanos 8:38. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre a vitória na cruz por Cristo. E vamos começar com essa primeira parte então. Principados e potestades. O que quer dizer isso? Pois em todo conflito, pastor, em toda batalha, existem exércitos, não é? Um exército que é inimigo do outro. E a Bíblia fala em Apocalipse 12, 7-9, que Cristo tem o seu exército, os seus anjos, e Satanás tem os seus anjos maus. Então as potestades espirituais mencionadas em Romanos 8:38 são esse exército de demônios, anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Não é? Então esses são os poderes. Mas a Bíblia nos mostra, não é, que apesar de termos grandes inimigos muito mais poderosos do que nós vamos ver num tópico seguinte que a nossa vitória sobre eles é certa. E nossa luta não é contra sangue nem carne, diz a Bíblia, sino contra potestades. Isso quer dizer que nós estamos em desvantagem sobre isso, né? Ou não? A Bíblia fala em Efésios 6:12 realmente que a nossa luta não é simplesmente contra seres humanos, mas contra potestades, poderes espirituais do mal. Se nós olharmos para nossas forças, estamos em total desvantagem. Agora, se mantivermos o olhar em Cristo, aí nós estamos em perfeita vantagem. Pastor, embora nossa luta não seja contra carne e sangue, às vezes o diabo se vale de situações muito concretas, né? E às vezes de pessoas também como armas, como estratégias de ataque, né? O fato é que por trás daquilo que vemos, daquilo que apalpamos, há uma força espiritual do mal que combate contra o bem, contra as forças de Cristo, né? E nós temos que estar plenamente conscientes disso e por isso nós dependemos muito de Cristo. Por isso vamos passar à segunda parte logo de nosso esboço, que tem que ver com a vitória na cruz. Uma vitória maravilhosa, que disso nós queremos expandir um pouquinho mais o tema nesta ocasião. Temos ali o Colossenses capítulo 2, verso 15, que diz: triunfou sobre essas potestades na cruz. Não é assim? Exatamente. Foi na cruz que Cristo teve o triunfo definitivo. Por quê?
Lúcifer no céu havia levantado questões sobre o caráter e a lei de Deus, tentando apresentar uma contradição entre a bondade de Deus e a justiça de Deus. E Cristo na cruz pôde mostrar diante do universo que Deus é tanto bom quanto justo e que o mal, o vilão na história não era Deus, era o próprio Satanás. Então, na cruz de Cristo, quando os anjos puderam ver que Lúcifer foi capaz de atuar na morte do próprio Criador dele, eles puderam perceber que Lúcifer era mal. E aí Cristo triunfou na cruz porque todo o universo pôde ter certeza de que realmente Deus tinha razão. E ali também na cruz, Cristo pagou a dívida que nós tínhamos para com a lei de Deus. Então Cristo triunfou de todas as formas, foi na cruz. E ali foi desenmascarado, né? Exatamente. Aí, o universo inteiro, porque me imagino que Deus não queria apenas vindicar a justiça perante os seres humanos. Tinha um universo que estava expectante, estava à expectativa É disso. bíblico isso, pastor, que você está falando. Ali em 1 Pedro 1,12 diz que os anjos anelam pesquisar sobre o plano de salvação. Então Deus precisava mostrar a essas criaturas, porque veja bem, eles nunca tinham visto o mal. Eles não sabiam que era rebelião. Então Deus tinha que deixar que as coisas seguissem o seu curso normal para que eles pudessem compreender que Deus realmente era bom. E apaga o salário do pecado, diz a Bíblia em Romanos 6:23, é a morte. Mas, gosto dessa expressão, mas a vida eterna, quer dizer, o dom gratuito de Deus vem. É a vida eterna mesmo. Que maravilha, né? E nós é quem complicamos, não é, pastor, a salvação. A salvação é um aceitar a Cristo como Salvador pessoal, aceitar as verdades dele e aí, como diz o Salmo 37:5, contar com a proteção dos anjos, o bom exército de Cristo, contra as potestades, o mau exército de Satanás. Muito obrigado. Você sabe, querido espectador, que se nós conheceríamos nossas eleições, o mal e o final da história, como seria, nós nos arrependeríamos muito do que nós fazemos. Que Deus nos dê a visão de fazer as coisas certas para que possamos ter a vida eterna como nosso maior salário. Vamos entrar rapidamente à aplicação do texto. Uma pergunta que nasce rapidamente, pastor Wagner, é como devemos actuar? Qual é a nossa atitude frente a esse grande conflito? Bom, o ponto claro que ficou aqui é que nós estamos envolvidos nesse grande conflito entre o bem e o mal. Né? E diante dessa realidade, a atitude diária, contínua que nós assumimos é extremamente importante. Ninguém fica descuidado, ninguém fica desatencioso, ninguém fica brincando, não é? Fazendo gracejos em meio à guerra. E nós estamos numa guerra. Sim. Não é? Então, a nossa atitude deve ser de vigilância, uma atitude de atenção, uma atitude em que nós não nos esquecemos em nenhum momento que devemos estar preparados para enfrentar o inimigo e vencê-lo. Porque, na verdade, a vitória já está conquistada por Cristo. Nós temos que nos tomar posse dessa vitória. E, inclusive, me vem aqui à mente um texto de Ellen White, no livro Testemunhos para a Igreja, página 41, em que ela diz o seguinte: uma batalha invisível a olhos humanos está sendo travada. Se nossos olhos se pudessem abrir para ver em operação os instrumentos bons e maus, não haveria frivolidade, vaidade, gracejos e brincadeiras. Se todos se revestissem de toda a armadura de Deus, seriam obtidas vitórias que fariam tremer o reino das trevas. Essa deve ser a atitude correta de cada um de nós. Bom, temos aí desafios grandes enquanto nós nos comunicamos com Deus dos universos, o Rei dos Reis. Nós vamos ter a vitória em Cristo Jesus. Vamos passar rapidamente a nossa criatividade. Não sei se você parou para pensar um pouquinho, mas temos muitas pessoas que estavam conosco, mas foram derrotadas,
foram vencidas, tiveram seus problemas e foram embora. Quantas pessoas nós temos ali, perto de vocês, na classe de escola sabatina inclusive, que estavam ali, não estão mais. Eu queria fazer um apelo agora, no final desta lição de escola sabatina, para que possamos fazer uma lista, escrever os nomes dessas pessoas. Talvez são 3, 4, uma talvez. Escrevamos um nome. Eu te convido, por favor, a lembrar um nome dessas pessoas que estavam conosco, mas não estão mais. Tiveram seu Waterloo, tiveram seu fracasso, foram embora por uma razão. Por que não oramos por eles? Colocamos seu nome aqui em um papel. E então, nós vamos orar por eles. E então, não só vamos orar, vamos sair e vamos pedir a Ele que possa ser objeto da vitória de Deus, para que não seja uma guerra acabada. Pode ser uma batalha vencida ou derrotada, mas nós tenhamos a guerra, a vitória na guerra final, né? Entre o bem e o mal. Professor, pode fazer uma oração. Senhor, obrigado pela vitória que temos em Cristo Jesus sobre as forças do mal. Nos ajude a ajudarmos outras pessoas a conseguirem a mesma vitória através de Cristo. Em nome de Jesus, amém.